que não vai chegar no tempo estipulado, né? Acho que vai dar menos aí do que 1 hora. Porque hoje nós vamos fazer uma breve introdução sobre função, tá? E aí a gente vai falar sobre o que realmente importa em função. No caso, voltado aqui para o Enem, tá? Que é, no caso, o sistema cartesiano em si, né? A representação entre vértices. A gente também vai falar sobre o que é uma função, né? O conceito, os conceitos de domínio, contradomínio e imagem, definir o domínio de uma função, certo? No caso aí, quando a gente define o domínio de uma função, a gente mostra quais são os possíveis valores do domínio, ou então quais os valores o domínio não pode assumir. Função composta, e o primeiro tipo de função que a gente vai ver, que é a função constante, tá? Então aqui, pra gente começar, nós vamos falar sobre o sistema cartesiano. Bom, o sistema cartesiano, ele é um sistema de eixos coordenados. Meu programa travou. Da última vez isso não foi um bom sinal. Aí voltou. Bom, um sistema cartesiano é uma ferramenta, né, que consiste em duas retas perpendiculares, ou seja, que formam 90 graus entre si. Então aqui a gente tem o eixo X, que é chamado o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é chamado o eixo das ordenadas. Deixa eu só abrir meu quadro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar essa régua, aí pior que não, porque eu tô sem meu mouse. Mas o eixo horizontal é o eixo X, também chamado de eixo das abscissas. É importante saber esse nome, tá? Porque pode ser que fale, dado que a reta corta o eixo das abscissas no ponto tal. Então você sabe que passa na reta, no eixo X em tal ponto. E o eixo vertical, que tá completamente torto. O eixo vertical. Gente, meu Deus, da Eric. E o eixo vertical, que é o eixo Y, também chamado de ordenado. Então nós temos aí dois eixos em que formam 90 graus entre si. E aí esses eixos, eles são milimetrados, né? Parecendo uma régua aí. Então aqui a gente tem o ponto 1, o ponto 2, 3, 4, ponto 5, ponto 6 e aí vai. E assim para todos os lados, né? Então aqui nós temos valores de x, aqui temos os valores negativos de x, aqui temos os valores negativos de y. Legal. Quando a gente tem um sistema cartesiano, a gente localiza um ponto através de um par ordenado. O que é isso? É quando a gente demarca um ponto x e um ponto y. E quando a gente faz essa demarcação, a gente encontra o ponto. Por exemplo, eu quero o ponto 3 e 1. Ou seja, meu x vale 3, então eu estou aqui. E meu y vale 1. Então eu vou ligar esses dois pontos aqui, ó, de modo que eu obtenha meu ponto x valendo 3 e y valendo 1. Certo? Bom, um plano cartesiano, ele é dividido em quadrantes. Nós temos 4 quadrantes. E aí aqui a gente tem o primeiro quadrante, aqui a gente tem o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. No primeiro quadrante, o nosso x ele assume valores positivos e o nosso y também assume valores positivos. Lembrando que o x é positivo quando está à direita e o y é positivo quando está para cima. Quando o y é aqui embaixo, ele é negativo, assim como quando o x é à nossa esquerda, ele também é negativo. Então aqui no segundo quadrante nós temos o x negativo e o y positivo. No terceiro quadrante nós temos tanto o x quanto o y negativo. E no quarto quadrante nosso x é positivo e o y negativo. Tá? Então aqui são os sinais dos vértices aí, né? Dos pontos x e y. Tá bom? Continuando.
a demarcação do plano cartesiano, né, dos eixos x e y, a gente não pode esquecer da origem, certo? Que é o ponto de encontro entre essas duas retas, em que nosso x vale 0 e o y também vale 0, tá bom? Então, essa aí é chamada de origem do nosso sistema cartesiano. Bom, agora vamos falar de função. O que é uma função? Bom, uma função, ela é uma relação entre dois conjuntos, certo? Então, o diagrama aí que a gente utiliza para representar conjunto, aqui a gente tem um conjunto e aqui a gente tem outro conjunto. Então, quando eu faço uma relação entre esses dois conjuntos, eu tenho uma função. Então, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A vai me dar os elementos de x e o conjunto B os elementos de y. Então, se eu tenho uma função y é igual a x mais 1, certo? Se meu x aqui for 1, meu y vai ser 1 mais 1, que é 2, certo? Então, eu estou fazendo aí uma correlação entre esses dois conjuntos. Bom, de onde sai a seta ou os valores de x é chamado de domínio. Tá? Domínio são os possíveis valores de x. E onde a seta chega, ou então onde a gente tem o y, é chamado de contradomínio. Bruna, eu sei que existe um conjunto chamado imagem. O que é esse conjunto? Certo. Até porque o contradomínio ele nem é tão falado assim. Mas o que acontece? No conjunto A não podem sobrar elementos. Então aqui não pode sobrar nenhum elemento. No conjunto B pode sobrar. Pode sobrar. Então, eu sei aqui, sei lá. E se eu tiver um número aqui 10, certo? Só que aqui eu não tenho x igual a 9. Meu 10 aqui ele tá solto. Eu não estou usando o meu 10. Então ele faz parte do contradomínio. Os números que eu estou utilizando são chamados de conjunto imagem. Então se eu tenho aqui essa mesma função, né? 1, 2, 3 e 4. Então aqui vai ser 2, 3, 4 e 5. Só que aqui eu posso ter, sei lá, 8, 7, 12, tá? Então eu vou fazer essa ligação aqui com base nessa função que eu já estava falando. Então 4 mais 1 é 5, 3 mais 1 é 4 e tudo mais. Então nosso conjunto domínio, que são os possíveis valores de x, são 1, 2, 3 e 4. Certo? O nosso contradomínio, que são os possíveis valores de y, são 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 12. Beleza. Agora, qual que é o meu conjunto imagem? Ou seja, quais os números aqui que recebem a seta? Então, nós temos o 2, 3, 4 e 5. Tá ok? Dúvidas podem mandar aí no chat que eu vou responder. Mas até então eu creio que não tenho muita coisa. Isso que é uma função. Uma função nada mais é uma relação entre elementos aí pertencentes a dois conjuntos. Certo, então aí domínio, contradomínio e imagem. Toda relação de uma função pode ser escrita como um par ordenado. Por exemplo, o número 1 vai se ligar ao número 2. Então, x aqui vai valer 1 e y vale 2. O número 2 se liga ao 3. Então, x vale 2 e y 3. O número 3 se liga ao 4. Então, x vale 3 e y vale 4. E o número 4 se liga ao 5. Então, 4 é o valor de x e 5 o valor de y. Tá? Então, toda relação aí que representa uma função
pode ser escrita na forma de um par ordenado. Só que a gente tem um problema. Em alguns casos, o domínio não pode assumir certos valores. Por exemplo, vamos pegar aqui uma função f de x é igual a x mais 2 sobre x menos 1. Legal, nós temos aqui uma fração. Só que existe fração cujo denominador é zero? Não. Então, nosso x menos 1 aqui, ó, x menos 1, tem que ser diferente de zero, certo? Então, x aqui tem que ser diferente de 1. A gente pega esse menos 1 e joga pra cá positivo. Então, x tem que ser diferente de 1. Então, aqui a gente está definindo o domínio de uma função. A gente está falando quais valores que o x pode assumir. Então, em uma questão de definição de domínio, você vai colocar lá que a sua solução é todo x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser diferente de 1. Por quê? Se o x for 1, 1 menos 1 é 0 e não existe fração cujo denominador seja 0. Tá bom? Não aqui pra gente. Quando a gente tá no ensino superior existe. Aí a gente usa limite. Mas preocupa com isso não. Outro caso também que é bem comum pra gente encontrar o domínio de uma função é quando tem raiz. Por exemplo, eu tenho que f de x é igual a raiz de 2x, sei lá, menos 6, certo? Raiz quadrada. A gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, eu sei que 2x menos 6 tem que ser positivo, ou seja, tem que ser maior do que zero. Aí eu vou e resolvo essa equação, né? Menos 6 passa para lá mais 6. Então, 2x é maior que 6. X é maior do que 3. Então, o domínio dessa função aqui, né? É todo x que pertence a números reais, tal que x tem que ser maior do que 3. Porque se o x for menor do que 3, vamos pegar aqui um x igual a 2. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 menos 6 é menos 2. E não existe raiz negativa raiz par de número negativo, tá? Se fosse raiz cúbica, aí não teria nenhum problema, porque existe raiz cúbica de número negativo. Mas raiz quadrada não existe. Então, a gente tem que ter essa maldade para tentar determinar os domínios, o domínio de uma função. Alguma dúvida quanto ao domínio? Dúvidas. Bom, é essa a ideia aqui do domínio. Deixa eu ver se eu tenho alguma questão que é de algum vestibular aqui de determinar o domínio de uma função. Deixa eu ver se eu acho. De vestibular eu acho que não vou ter. Tá, mas a gente tem assim, ó. Essa aqui é a questão 2 do meu e-book. Quem quiser adquirir, o link tá aí embaixo. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Mostrar pra vocês como é que a gente resolve uma questão desse tipo. Vamos lá. Lembrando, gente, que aqui a gente não tá tratando ainda de função do primeiro grau, do segundo grau, não, tá? A gente tá pegando apenas definição. Então, aqui, dada a função f de x é igual a 2x menos 3, com domínio. Então, onde você lê domínio, você já pensa possíveis valores de x, tá bom? Então, esses aqui são os valores de x. E contra o domínio entre os números naturais 1 e 10, qual das opções representa o conjunto imagem dessa função? Então, aqui é só a gente substituir x igual a 2, x igual a 3 e x igual a 4. E ver quais que são aí as nossas respostas. Então, o f de 2, né, ou seja, quando o meu x for 2, vai ser 2 vezes 2 menos 3. Então, 2 vezes 2 é 4, menos 3 é 1. Então, vamos montar aqui o conjunto imagem. Até então, eu tenho 1. O f de 3, ou seja, quando o x for 3, nós vamos ter 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 3 é 3. E por fim, o f de 4.
em que 2 vezes 4 menos 3. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 3, 5. Então, está aqui o nosso conjunto imagem dessa função. 1, 3 e 5, letra A. Tá bom? Então, é bem tranquilo aí, só pra gente exemplificar um pouco essa questão do domínio, contradomínio e imagem, tá? Aqui, ó, ele deu pra gente o contradomínio. Mas por quê? Porque se a gente encontrasse algum número, por exemplo, 11, mesmo que ele é uma resolução, mas ele não pertence ao contradomínio, já que o contradomínio é de 1 a 10. Tá? Então, é só pra gente ter um parâmetro aí. Bom, deixa eu ver aqui. O que eu tenho que falar agora? Eu acho que é função... raiz de uma função. Bom, o que a pessoa ou a questão quer dizer quando ela fala sobre raiz de uma função? Bom, ele quer saber para quais valores de x, né, para quais valores de x, o y é igual a 0. Então, para a gente encontrar a raiz de uma função, o nosso y tem que ser obrigatoriamente igual a 0. Então, se eu viro para você e falo assim, f de x é igual a 2x menos 8. Encontre a raiz dessa função. Bom, a gente sabe que f de x é a mesma coisa que y. Então, y é igual a 2x menos 8. Eu acabei de falar aqui que a raiz de uma função é quando o nosso y é 0. Então, aqui nós vamos ter 0, que é igual a 2x menos 8. Passa esse 8 para lá positivo, então 8 é igual a 2x. Passa esse 2 dividindo, então x é igual a 8 sobre 2. Então, nosso x aqui vale 4. Então, essa é a raiz da nossa função. Ok, Bruna, mas o que isso quer dizer na prática? Bom, isso quer dizer que no gráfico dessa função, né, e aí quando a gente for ver lá a função do primeiro grau, a gente vai ver quando a função é crescente, decrescente e os gráficos. Mas, em suma, quer dizer que a reta vai tocar o gráfico, vai tocar o eixo x, né, no ponto x valendo 4. Então, essa função aqui, ela vai fazer isso, olha. Ela vai... Beleza, Bruna. Ela vai fazer mais ou menos... Gente, passa pelo ponto 4. Aí, ela vai fazer mais ou menos isso. Tá? Aí, na aula de função afim, que é na semana que vem, a gente vai ver com mais detalhes isso aí. Mas isso que é a raiz de uma função. É em qual ponto a reta toca o eixo x. Tá ok? Falaremos sobre função composta. O que é uma função composta? É quando nós temos uma função dentro da outra. Como assim? Eu viro para você e falo assim, ó. Suponha que g de x... Não. G de x... Vamos supor aqui que f de x é igual a x mais 2. E g de x é igual a 2x menos 3. Tá? Então, eu te dei aqui duas funções completamente distintas. Aí, ele vira para você e fala assim, encontre f de g de x. Ou então, fala simplesmente encontre fog, né? Que é uma outra representação aí de função composta. Mas é quando ela ocorre, né? Quando a gente vai relacionar duas funções entre si. Então, f de g de x é quando na minha função f, onde eu tiver x, eu vou colocar a função g, tá? Então, aqui vai ficar f de g de x é igual. Então, no lugar de x, eu vou colocar 2x menos 3. E continuar normalmente, mais 2. Então, a f de g de x vai ser igual a 2x menos 3 mais 2. Então, a f de g de x vai ser igual a 2x menos 1. Em contrapartida, se eu quiser o g de f de x, então dentro de g, ou seja, em x, eu tenho que colocar a função f, tá? Então, g de f de x vai ficar mais ou menos assim, olha.
No lugar de x aqui, eu vou colocar x mais 2. Então, vai ficar 2 que multiplica x mais 2 menos 3. Então, g de f de x vai ser igual a 2 vezes x é 2x, 2 vezes 2, 4, menos 3. Então, g de f de x vai ser igual a 2x mais 1. Então, isso que é uma função composta. É quando a gente relaciona aí duas funções. A gente literalmente coloca uma função dentro da outra. Tá bom? E o primeiro estilo de função que a gente vai ver, para finalizar nossa aula, eu vou ver se eu pego um exercíciozinho, mas a gente vai ver a função constante. O que é a função constante? Ela possui a fórmula geral y, né, ou então f de x, é igual a uma constante, é igual a um número. Um exemplo de função constante, né? Deixa eu dar aqui um exemplo. Eu posso pegar f de x igual a 3. Ou seja, para qualquer valor de x, o y sempre vai ser 3. Mas beleza, Bruna, como é que é o gráfico dessa função? Então, vamos pegar aqui, né, um plano cartesiano aqui meio torto. Então, aqui nós temos os possíveis valores de x e aqui nós temos os possíveis valores de y. Então, aqui vai ser 1, 2, 3. Para qualquer valor de x, meu y vai ser 3. Então, ele vai ser uma reta paralela ao eixo x, certo? Ah, Bruna, se x for 1, se x for 1, y é 3. Se x for 2, y é 3. Se x for 3, y é 3. Se x for 0, y é 3. Se x for menos 2, y é 3. Então, para qualquer valor de x, o nosso y é sempre uma constante, tá bom? No exemplo que eu dei aqui, nosso y é 3. Mas aí a gente tem função constante de todas as formas. Por exemplo, a gente tem uma função constante em que nosso y é negativo. Por exemplo, sei lá, f de x é igual a menos 2. Ou seja, para todos os valores de x, nosso y vai ser igual a menos 2. E aí o gráfico dela seria assim, ó. Aqui, aqui. Então aqui são os valores de x e aqui os valores de y. Aqui é menos 1, aqui é menos 2. Então nós temos uma reta que passa mais ou menos aqui, ó. Menos 2. Então se x for 1, y é menos 2. Se x for 2, y é menos 2. Se x for 3, y é menos 2. Se x for menos 1, y é menos 2. Tá? Então nós temos aí esse tipo de função que é um tipo bem característico. Chega a ser sem graça. Mas é isso. Deixa eu ver aqui se eu encontro uma função. Uma questão que envolva função, né? Pra gente resolver. Que envolva função no estilo que a gente tá vendo agora. Deixa eu ver aqui. Exercício de função composta. Função composta. Então vamos lá. Exercício sobre função composta. Deixa eu pegar um aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. Tá bom? Calma aí. Eu acho que essa aqui dá pra fazer. Eu só não vou colocar as respostas, tá? Porque as respostas aqui são frações. E aí, aqui ele desconfigura todinho, ó. Mas deixa eu ver. Olha que legal. Uma questão aqui da Mackenzie, lá de São Paulo. Deixa eu só colocar aqui. O parêntese funciona, filho? Um parêntese. Fala que as funções f de x, que é igual a 3 menos 4x, e g de x, que é 3x mais n, são tais que f de g de x é igual a g de f de x, qualquer que seja o x real. Então, ele está querendo saber o valor de n. Então, ó, g de f de x, ou seja, onde eu tiver um x em g,
eu vou colocar a função f. Então, nós vamos ter 3 que multiplica 3 menos 4x mais m, certo? Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 4 é menos 12, mais m. Legal. E a função f de g de x. Então, onde tem um x aqui, eu vou colocar essa função. Então, nós vamos ter 3 menos 4, que multiplica 3x mais m. Então, nós vamos ter 3 menos 4 vezes 3 é 12, menos 4 vezes m dá menos 4m. Só que ele falou que g de f de x é igual a f de g de x. Então, aqui nós vamos igualar essas duas expressões. Então, 9 menos 12x mais m é igual a 3 menos 12x mais 4m. Tá? Menos 4m, né? Desculpa. Menos 4m. Então, esse menos 4 eu vou jogar... Menos 4m. Esse menos 4m eu vou jogar pra lá. E esse 9 menos 12x eu vou jogar pra cá. Então, nós vamos ter m mais 4m é igual a menos 12x, não, a 3 menos, né, 12x menos 9x mais 12x, né, já que esse aqui vem negativo e esse aqui positivo. Então, menos 12x mais 12x é 0. Não sei por que eu coloquei esse x aqui no 9, sem que não tem, ó, foco. Então, nós vamos ter m mais 4m é 5m. 3 menos 9 é menos 6. Então, passo 5 para lá dividindo. M é igual a menos 6 quintos. Então, se o m for menos 6 quintas, f de g de x é igual a g de f de x. Alguma dúvida, pessoal? Na resolução da questão ou no conteúdo? Caso não haja dúvidas, a gente vai finalizar aqui agora. Ok? Oi, Jota, acabei de ver sua mensagem, meu celular não tá carregando o chat, não sei porquê. Mas é isso. Gente, alguma dúvida? Não? Caso não haja dúvida, a gente vai finalizar por aqui. Porque aí, na próxima semana, a gente vai ver função do primeiro grau e função do segundo grau. Ok? Que aí são questões, são conteúdos um pouco mais, que exigem um pouco mais da gente. Tá bom? Que aí a gente tem que encontrar coeficientes, os gráficos têm uma forma específica, como que a gente encontra a função através do gráfico, como que a gente monta o gráfico através da função. Então, eu não consigo começar isso hoje para terminar hoje ainda, a menos que fique super cansativo. Tá ok? Bom, então é isso, gente. Até segunda-feira da semana que vem. Beijos e tchau!